o que o Senhor ministrou no caminho. Eu creio que o Senhor vai te pegar nessa noite, vai te confrontar nessa noite. E o melhor, você vai sair edificado, cheio do Espírito e disposto a praticar. Eu creio que tem uma graça nessa noite para poder praticar o que é ouvido nesses dias. Amém? Uma graça para praticar, porque só ouvir não muda ninguém. O ouvir não muda, mas o ouvir e crer e ter a atitude correspondente, Pedro, é o que muda. Se nós queremos ser homens e mulheres que vai trazer o avivamento, que vai transferir o reino de Deus para outras pessoas, nós temos que viver essa realidade, não somente ouvindo, mas crendo e praticando. Lucas 8, no verso 22. Lucas 8, 22. Amém? Ora, aconteceu em um certo dia que ele entrou no barco com seus discípulos e disse: vamos para o outro lado do lago. E eles partiram. Mas enquanto navegavam, ele adormeceu. E desceu uma tempestade de vento sobre o lago, e enchiam-se de água, estando em perigo. E chegando-se a ele, o acordaram, dizendo: mestre, mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e eles cessaram, e houve calmaria. E ele disse-lhes: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: que tipo de homem é este, que ordena até os ventos e as águas, e eles lhe obedecem? Eu sei que essa passagem é uma passagem muito lida, mas o que pegou que essa Bíblia minha é a King James, ela tem uma tradução meio diferente, é que muitas Bíblias falam homens de pouca fé. Amém? Mas aqui me confrontou porque o Senhor falou assim: onde está a vossa fé? Ele indagou os seus discípulos aonde estava a vossa fé. E o Senhor veio falando comigo, porque a maioria das vezes nós nos encontramos em circunstâncias, em adversidades, porque nós recebemos uma palavra. Jesus, ele falou: vamos para o outro lado. Quantos de nós recebemos uma palavra e talvez aqui à noite nós estamos talvez numa tempestade, e talvez é porque nós estamos obedecendo a Deus. Uns talvez não, uns porque tomaram atitude segundo sua vontade, o seu prazer. Então você vai entrar em tempestade, como Jonas. Aquela tempestade não precisava acontecer, ela só aconteceu para reposicionar Jonas para o lugar correto. Mas a tempestade que muitas das vezes nós passamos é porque nós estamos obedecendo uma palavra. Abre a igreja, vai fazer isso na escola, vai na casa de recuperação, casa, tenha filho. Você começa a obedecer ao Senhor e no caminho, tempestade se levanta. Mas o mais incrível é que aqui são homens que estavam caminhando com Jesus, ouvindo Jesus, vendo Jesus curar. Eles estavam maravilhados diariamente por estar andando com um cara que a terra nunca havia tido um homem como aquele. E quando agora ele vai dar uma ordem: vamos atravessar, e ele vai dormir, descansar, porque Jesus, ele era 100% homem, cara. Nós precisamos entender que ele não era somente 100% Deus, ele era 100% homem, para que possamos entender que as mesmas dores, tristezas, sentimentos que nós sentimos, ele também sentiu. E da mesma forma que muitas das vezes a gente padece, vem momentos difíceis, ele também passou. Ele chorou, ele também sentiu tudo que nós sentimos. E ali ele estava cansado, ele dorme. E quando ele dorme, o que acontece? Vem a tempestade. E eu creio que tanto tempo já os discípulos andando, vendo, era para os discípulos se posicionar contra aquele momento. Assim como outrora, vários momentos eles estavam vivenciando com o Senhor, e eles provaram do Senhor fazendo milagres, expulsando demônios. Então eles viram a autoridade que o Cristo tinha, mas também que havia também dado para eles. Não era só para Jesus. Jesus estava mostrando o modelo que era para eles depois dar continuidade. O que eu acho que o Ronaldo falou aqui, o Fabrício, não lembro, domingo, eu comuniquei, depois eles ressaltaram: Deus primeiro fez a terra para depois dar a Adão. Deus primeiro fez as árvores com frutos para que depois Adão desse continuidade na semeadura.
Adão não precisou semear nada, ele já nasceu com tudo pronto e ele só teve que continuar. Então Cristo estava sendo um modelo do que os outros discípulos teriam que continuar fazendo, curando, libertando, anunciando o reino do Senhor. Então agora chega aquele momento ali na tempestade, aqueles homens estavam na onde? Perdidos. Porque Jesus perguntou, isso aqui mexeu comigo, aonde está a sua fé? Quantas das vezes eu passo por momentos, e eu creio que você também passa por momentos, e Deus está te perguntando nessa noite, aonde está a sua fé? Sabe, eu me encontro em certos momentos que eu falei, Senhor, eu estou passando um momento que eu não estou nem entendendo nada. Está tudo bem, mas ao mesmo tempo na minha mente está tudo mal. Mas eu sei que no meu barco eu estou com alguém, e esse alguém é o Senhor Jesus através do seu Espírito, e o Senhor está dando ordens para mim. E nessas ordens vão acontecer certa tempestade que vão trazer medo para mim, vão trazer insegurança, mas eu não preciso mais ser governado por isso. Eu não preciso mais ser governado por isso. Eu não preciso mais buscar refúgio em outro lugar ou com outras pessoas, porque aquele que pode solucionar, ele já está dentro de mim e ele não dorme. Ali ele dormiu para testar os discípulos e para poder trazer esse conhecimento que hoje nós temos. Mas hoje ele não dorme, ele não cansa. Ele é maravilhoso, forte, inabalável, incansável, poderoso. Ele é tudo. Mas quando de nós, passando certos momentos, nós estamos pensando que Jesus está dormindo no nosso barco e nós estamos sozinhos, porque talvez algumas águas da tempestade estão começando a entrar no nosso barco. Seja financeiramente, seja no que for, cada um passa por um momento. Eu sempre falo que o seu momento não define você, o que define você é a palavra de Deus, é o que Ele falou ao meu e ao seu respeito. Se Ele disse que você é mais que vencedor e eu sou o relatório de derrota, fique com a palavra, porque o relatório vai passar. Sempre passou, sempre passou. Como João cantou, o Senhor, nós vamos adorar Ele para sempre, porque o Senhor nunca passará. Ele é de geração em geração e vai continuar sendo. Ele é, nós não somos, mas Ele é. E precisamos compreender isso, e a forma de eu compreender isso é eu estando no secreto com o meu Senhor. É eu largando muitas das vezes o meu acomodismo, largando muitas das vezes as horas na televisão, no celular, ou às vezes até com o meu filho, talvez, presta atenção. Não pode trocar o horário do seu sono, com a sua família e do seu trabalho. Mas tem muitas horas que a gente pode estar com o Senhor e nós foge do Senhor procurando filho, procurando esposa, procurando alguma coisa. É isso que eu quero comunicar a vocês. Tem hora para tudo, mas muitas das vezes o Senhor está nos comunicando. Venha, eu quero transferir uma realidade. Eu quero fazer coisas, eu quero anunciar para você, para ninguém ser pego de surpresa. E nós estamos fugindo, pegando nossa família para sair na hora que não é para sair. Saindo, marcando um encontro com os amigos na hora que Ele está nos chamando para comunicar o nosso espírito. E aí quando a tempestade vem, só fica essa pergunta, onde está a sua fé? A sua fé está onde você está. E aonde nós estamos, irmãos? É uma pergunta. Na área que você está passando mais necessidade, aonde está a sua fé? Porque aonde está o seu coração, aí estará o seu tesouro. Se o nosso coração estiver no Senhor, todos os dias se alimentando, deixando que essa fonte que o Ronaldo pregou domingo jorre em nós e de nós através de nós vamos conseguir superar esses momentos. Mas muitos de nós sabemos que tem uma fonte, porque aceitamos Jesus, então essa fonte incessável já está dentro de nós, mas nós não estamos deixando essa fonte fluir, nós estamos tulhando, como os inimigos faziam antigamente. Quando Jacó tinha fonte, os inimigos vinham e entulhavam aquela fonte para que o povo padecesse, e nós não estamos entendendo que a nossa forma de viver está fazendo com que muitas das vezes nós mesmos entulhemos a fonte que está dentro de nós, que é para jorrar água para outras pessoas beberem. E aí nós começamos a ficar como os discípulos quando vem as tempestades. Tem tempestade que nem é tempestade, irmão, é só um ventinho. Mas porque você não está afundado no Senhor, mergulhado no Senhor, um ventinho parece que é um vendaval. E vai ter momentos que vai vir vendaval também, momentos difíceis. Todo homem de Deus que eu conheço passaram momentos dificílimos. Uns pensaram que ia até acabar, ia perder a vida. Paulo é um. Quando deu aquela tempestade, ele falou, ninguém vai se perder, tal, não sei o que, mas depois ele fala, eles acharam que não ia conseguir sair vivo, ficaram mais de 9 dias, acho, 13 dias, sem ver luz, só tempestade,
Você está achando que foi fácil ficar todos aqueles dias só tempestade, só escuridão, chuva, raio, onda atrás de onda, e o barco rachando tudo? E nós passando às vezes uns probleminha nada a ver. E estamos achando que é uma tempestade, porque o nosso psicológico está, sabe, fraco, frágil, porque nós não estamos renovando a nossa mente como Romanos fala. Porque se você renova a sua mente, você vai provar da boa, agradável e perfeita. Não é será, você vai provar. Porque a palavra, ela é irrevogável. Isaías diz: se ouvires e obedecer, vai fazer o quê? Vai comer. Muitos crentes não comem porque não ouvem, e quando ouve não pratica. E a palavra, ela não funciona por metade, ela só funciona por inteira. O evangelho só transforma quando é o evangelho usufruído por inteiro, não por metade. Muitos crentes estão frustrados porque só usufruem metade do evangelho. Eles não querem o evangelho completo. Eles só querem o Deus que me dá, que me abençoa, mas o Deus que me traz responsabilidade, que me traz um lugar de governo, eles não querem. Eles querem continuar como filhos mimados da mamãe. E Deus não é mamãe, Deus é pai. E pai dá destino. Pai, ele dá destino. O pai não passa a mão na cabeça, ele ama, mas ele põe você na onde é para você estar. E essa tempestade é o lugar onde ele vai deixar, porque ali tem uma palavra: vai por outro lado. Nós vamos por outro lado. Então nós não precisamos deixar com que essa tempestade, que talvez você está enfrentando por ouvir uma palavra, por obedecer uma palavra, interfira no que ele falou. Vai para o outro lado. Você vai. Eu preciso crer nisso, assim como vocês precisam crer nisso. E o crer não é difícil. O difícil Jesus já fez. Ele venceu a morte. O difícil ele já fez, ele pagou o pecado. O difícil ele já fez, ele nos aproximou de Deus. O difícil Jesus já fez. Para mim e para você só resta uma coisa: somente crer. E o crer nos leva a agir conforme o que eu creio. Se eu creio que ele é real, eu tenho que estar com ele, cara. Eu não posso conseguir viver a maior parte da minha vida ansiando conquistar e não conquistar mais do que estar com ele. Querer um relacionamento, querer um bom trabalho, querer uma boa, seja lá o que, mais do que ele. Ele tem que ser principal, ele tem que ser o principal de tudo, não um trivial. E quantos de nós estamos tratando ele como trivial? Eu sempre faço essa pergunta, eu falo para minha esposa: se Jesus viesse hoje, se ele falasse: filha, hoje é o seu dia, o que você vai fazer? Despede aí. Como eu estaria? Como que eu ia apresentar-me diante do Senhor? O que ele iria mostrar para mim naquele dia lá no livro da vida? O que eu fiz com a dádiva que ele me deu? Eu fui um homem segundo o seu coração? Eu amei ele de todo o meu coração? Eu amei as pessoas que ele me deu, a minha família, meus amigos? Eu fui um bom filho? Sabe, eu fico me indagando, porque eu falho muito. E eu sei que toda vez que eu falho é porque eu tenho deixado de estar com ele. O estar com ele vai fazer com que eu tenha segurança em todos e qualquer momento. E os dias que estamos vivendo são dias onde tudo está nos roubando de estar com ele. Principalmente a rede social. Palmeiras campeão, amém? Glória a Deus. Mas eu ouvi o Scarpa falando uma coisa que ele mexeu comigo, sabe? Ele fala que todo jogador, quando vai jogar, fica no TikTok, fica no Instagram e passa, porque eles vão lá para o vestiário, eles ficam mais de 1h30 concentrando, cada um na sua medida. Um fica jogando, o outro fica no TikTok. Sabe o que ele faz? Ele fica lendo. Ele fala que quando ele lê, ele se acalma, ele se concentra, ele consegue ter na mente dele tudo que ele vai fazer, ele se organiza mentalmente. E enquanto isso, os outros caras, por deixar ali, eles entram, muitas vezes fica perdido, o técnico fala com ele, ele não consegue compreender porque a mente deles está agitada. E aí perguntaram qual que é o livro que ele lê, ele fala assim: eu gosto de ler mais a Bíblia. Eu tenho outros livros, mas eu amo ler a Bíblia. Eu leio a Bíblia e depois eu vou jogar bola. E quando ele joga, Deus está honrando ele. Porque é impossível você passar tempo com a palavra e no tempo oportuno a palavra não ser real na sua vida. O problema é que nós não passamos tempo com a palavra. E o tempo oportuno vai vir, importuno que fala, sei lá, oportuno mesmo. Amém, glória a Deus. Vai vir. E aí a gente quer que a palavra funcione, sendo que a gente não usufrui dela. Nós não enchemos dela.
E o Senhor começou a me pegar nisso. Aonde está a vossa fé? O que eu mais tenho visto, eu falei até com Silas ontem, eu tenho conversado com muitas pessoas e a maioria estão desanimadas. A maioria estão tristes, frustradas, porque ouviram um falso evangelho, ou ouviram uma metade do evangelho, ou ainda tem motivações erradas e gostam da motivação errada. E estão frustrados porque o Senhor não vai fazer, meu irmão. Nós não vamos falar que Deus vai fazer com essa vida totalmente torta que você está vivendo. O que o Ronaldo falou aqui domingo foi lindo, cara. Quando o Senhor vai e fala com aquela mulher samaritana, Ele não só perdoa, muda a rota dela, mas Ele traz a sua justiça, porque a presença de Deus não é só amor e graça, mas é justiça. Ele veio endireitar o que está errado, Ele veio tirar o pecado para poder com que a presença dEle cresça, evolua e faça com que todos voltem-se para o Senhor. E muitos dos crentes hoje estão frustrados porque não têm uma vida de justiça, uma vida de integridade, e querem que o Senhor manifeste através dele, e quer colocar a mão e as pessoas ser curadas. Ei, Deus não vai fazer. Ele é amor e graça, mas Ele é justiça. Enquanto nós não levantarmos um nível de justiça, Ele não vai também praticar a justiça. E o povo padece por falta de conhecimento. E apesar que nós estamos vivendo um momento onde o conhecimento tem demais, mas o conhecimento sem a prática não leva a nada. O conhecimento sem a prática não nos leva a nada. Eu sei que se eu guardar no final do ano eu vou ter, mas eu não guardo, então não adianta nada saber. Não adianta nada. E aí a tempestade, elas sempre vão vir, meu irmão, porque nós estamos no mundo onde o próprio Cristo falou: no mundo vai ter aflição. Ele não falou vai ter uma aflição, Ele não falou vai ter duas, Ele falou que você vai ter aflição. Agora a quantidade, meu irmão, se prepara que é uma atrás da outra. A palavra ser mais que vencedores é homens que vencem dores. E você quer ser mais que vencedor não lutando nenhuma guerra, nenhuma lutinha. Deus conta com homens e mulheres poderosos, homens e mulheres ousados, homens e mulheres que entendem quem são. E entendem que quando eles falam, não falam somente por si só, mas eles falam pela autoridade daqueles que o levantou, que o governa, que está assentado, reinando. Quantos de nós, irmãos, falamos do próprio Cristo para alguém e falamos como quem anda com Ele? Nós somos o convite das pessoas de vir à igreja. Se as pessoas não querem vir à minha igreja, é porque eu talvez não estou sendo um bom convite para as pessoas, não estou sendo um bom Cristo para as pessoas. E é triste porque o que mais tem na nossa volta são pessoas que querem Jesus, mas elas estão afundadas nas drogas, estão afundadas na sua vidinha normal, estão afundadas fazendo tudo menos estando com o Senhor. Por quê? Porque elas não conseguem olhar e ver um padrão de homens e mulheres simples, homens e mulheres que falham, mas homens e mulheres que são totalmente entregues ao Senhor, homens e mulheres que decidem andar segundo a vontade do Senhor, mesmo errando, não vivendo errando, mas errando porque somos falhos. Nós erramos para compreender que precisamos do Senhor. É por isso que nós erramos, irmão. Porque o dia que você não errar mais, você não depende do Senhor, porque nós somos falhos, nós temos uma carne maldita, cara. Eu falo isso porque, carne pecaminosa que ainda temos. Até o dia que o Senhor dá uma nova para nós, essa carne, se o dia que você deixar vacilar, cochilar, ela levanta de uma proporção que ela te derruba. Por isso nós temos que estar firmes. Os discípulos aqui temeram a tempestade não só porque a carne deles estava ativa, porque eles não tinham ainda o Espírito Santo, eles não tinham ainda a nova natureza, eles não tinham. Nós temos que compreender o lado que eles estavam e o lado que nós estamos. Eles tiveram medo porque eles viram a realidade, e a realidade que eles tinham ainda não era maior. Então Jesus confronta eles, mas para nos confrontar, porque o que eles tinham, o que nós temos, eles não tinham. Eu não posso comparar Pedro e os caras naquela época com o meu momento de agora. O meu momento agora é de olhar a tempestade, é de olhar a circunstância e falar com ela. E quantos de nós estamos falando com a tempestade, irmão? E quantos de nós estamos falando com a tempestade, irmão? Quero falar com você, ou você não está passando tempestade aqui, só eu estou passando. É só eu que passo problema nessa igreja? Quantos de nós estamos falando? Mas é falando com fé, não é falando assim, em nome de Jesus, sai daqui da minha vida. Não, é falando com fé. Nós perdemos muitas das vezes, irmão, de provar da fé, porque nós não estamos passando tempo com o Senhor. E quando a gente passa tempo com o Senhor gera em nós realidades, que depois quando a gente sai, meu irmão, nós saímos igual um leão.
Mas infelizmente a gente está acostumado de ouvir uma boa palavra, de ouvir uma boa canção e de viver a nossa vida normal. Onde eu trabalho, cuido da minha família, pago minhas contas e venho à igreja. O Senhor não te chamou só para isso, meu irmão. Tem mais. Eu não sei você, mas eu quero mais. Isso é muito pouco. Isso é muito raso. Eu quero mais. Eu quero provar o que os homens provaram, ao ponto de chegar a hora de morrer, de ser decapitado, de ser enforcado, eles não temer. Eu ainda nem sei se eu tenho coragem, principalmente agora que nasceu minha filha, nem sei se as pessoas pegarem e eu falar assim, cara, nega Jesus e você morre. Eu olho para Elisa, olho para Deus e falo, Senhor, me ajuda, mata ele, ou se não, me translada daqui, me põe em outro lugar, faz igual você fez com o Felipe, me ajuda. Mas aí a gente olha lá fora outra realidade, homens que olham para sua família e falam assim, viva Cristo Rei, viva Jesus Cristo. E quando eles falam isso e olham para os seus filhos, para a sua família, aquele olhar comunica mais do que 1000 palavras, mais do que 1000 dias vividos por eles. Mas por quê? Porque eles têm essa realidade, irmão. Eles andam com o Senhor, eles anseiam pelo Senhor. Sabe essa irmã que partiu lá de Cruzeiro? Quando vocês falaram e ouviu uma parte da ministração que o João postou no status dele lá, sobre ela, lá a pregação dela, e ela falando sobre a eternidade, sobre ela anseiar a eternidade, irmão, é uma realidade que muito pouco anseia. Nós infelizmente ainda gostamos só do que o Senhor pode nos dar, só pelo conforto que Ele pode nos dar, porque na sua mão tem honra e glória, e na outra nós não queremos, nós só queremos a mão que tem honra e glória, nós só queremos o que Ele pode nos dar, que vai nos trazer benefícios. Mas a outra mão nós não queremos, porque a outra mão tem justiça, tem responsabilidade, tem governo. Eu quero dizer isso para você nessa noite, nem sei que hora que é. Vamos lá, 8h40, tá? Tem tempinho ainda. Aonde está a vossa fé? Eu vou até pedir para o João daqui a pouco tocar aquela música do David Killa, Quero Ser Como Criança, porque eu creio que o Senhor está nos chamando para voltar a ser como criança, no coração, mas com a mente de um rei, um coração com pureza, um coração que quando fala de Jesus ele chora, quando ele fala de Jesus o coração dele queima. Está entendendo? Quando de nós falamos de Jesus frio, sem vida, e quando ouvimos de qualquer maneira, ouvimos e não damos tanta credibilidade, não vibramos. Eu ouvi o café de pastor do Luiz Hermínio, que ele chapou, e ele falou, quando passa num momento difícil, ele foi para a África, e quando ele tirou o sapato, deu lá um sapato, não era novo, era um sapato, ele deu, o menino começou a chorar e gritar, e falar, não sei o que, eu ganhei um sapato novo, aí ele foi, chamou, e falou, não é novo não, filho, fica quieto, é um sapato normal. Ele falou, não, mas esse sapato, quem pisou foi um homem de Deus, foi um homem que anda com Deus. Nós perdemos muitas das vezes o reconhecimento com quem nós andamos, com as pessoas que o Senhor tem nos dado. Nós temos compreendido muito pouco sobre o sermos corpo e da importância de cada um, porque se nós compreendêssemos, nós iríamos ouvir atentamente o que cada um ministra. Como? Não só pregando, mas vivendo, como meu pai faz, como minha mãe fala, como meu pai age, como minha prima faz. Nós não fazemos isso. Eu não reparo no que o Silas fala, no que ele vive, não reparo em ninguém, eu vivo a minha vida, eu só venho congregar, e não é isso. A vida do Senhor é manifesta quando um recebe do outro, um reparando na forma do outro, um ligando para o outro, comunicando com o outro. Porque a tempestade não pegou um discípulo, pegou todos, pegaram o corpo, pegaram aqueles que eram os primeiros que iriam agora assumir a responsabilidade de anunciar o reino. Eles eram os 12 que estavam sendo moldados. Eles eram os 12 que estavam sendo ensinados pelo próprio Cristo para poder trazer essa responsabilidade de avivar toda a terra. Eles foram os pioneiros que o Senhor escolheu. E hoje somos nós. Mas para que nós possamos fazer o que o Senhor tem para nós para esse tempo, nós precisamos fazer também diferente. Onde está a sua fé? Essa noite eu quero que você fique indagado. Onde está a minha fé? Porque eu ainda tenho medo de morrer. Essa semana eu tive crise atrás de crise, eu nem sei porquê. Minha casa está bem? Falei agora para o Fabrício, para o João e para o Mário, eu falei, cara, eu estou passando por um momento que eu não sei nem entender, estou tendo crise, acordando de madrugada com pânico,
com medo de morrer de novo, sonhando umas coisas nada a ver, mas minha família está bem, não estou tendo falta de dinheiro, graças a Deus, a igreja está tudo fluindo, e eu não estou entendendo por que eu estou tendo isso. E o Senhor começou a me indagar: onde está a sua fé? Onde está a sua fé? Porque às vezes nós temos fé para certas coisas, mas na outra nós não temos. E onde você não tem talvez a fé para aquilo, é onde você tem que entrar no Senhor, porque Ele tem fé para todas as coisas, e Ele vai te dar, Ele vai me dar. Mas nós muitas das vezes não estamos fazendo a nossa parte. Senhor, eu preciso ter fé para isso, para perdoar. Eu preciso ter fé, Senhor, para parar de ser orgulhoso. Eu preciso ter fé. Há algum momento que os discípulos falaram assim: Senhor, nos ajude nessa fé, foi quando o Senhor estava falando sobre o perdão. Porque perdoar precisa de fé, irmão. É muita fé, cara. E perdoar, você não vai perdoar quem você não conhece ou pessoas que você não tem muito contato. Perdoar é quem está todo dia com você. É os amigos, é os irmãos da igreja, é o pai, é a mãe, é o esposo. E é o que a gente menos perdoa. A gente fala que perdoa, mas no coração, no tempo oportuno, a gente já joga, já fala, já trata de uma forma errada, porque ainda não perdoamos. Onde está a tua fé, cara? Porque a fé que o Senhor quer é a fé. Lembra da fé lá do amor? Quais são os três? Deu até um branco em mim. Quais são os três tipos de fé? Lá que Deus falou lá, que é amor, o maior dos três lá que Ele fala. A fé, a esperança e o amor. Vamos lá, universitários, me ajuda. Fé, esperança e o amor. Qual que é o maior? É o amor. E o Senhor quer nos ajudar a ter fé para isso, para amar. A maior fé é a fé que ama. E para a gente amar, a gente precisamos primeiro entender onde está a nossa fé. Se a nossa fé está em Deus, Ele é o amor. E se minha fé está nele, eu relaciono com Ele, Ele me transforma na própria pessoa que Ele é, o próprio amor. Por que as pessoas olham para mim e para você, não conseguem provar um pouquinho do amor de Deus? Não conseguem tocar no pouquinho do amor de Deus? Não conseguem sentir que é amado num mundo onde o amor perdeu o valor? Por quê? Porque talvez nós estamos vivendo uma rotina, estamos vivendo uma correria que está tirando o amor de cena, está tirando a imagem do Cristo de cena, aonde a tempestade se levanta e nós estamos enfrentando ela no nosso modelo, da nossa forma, da nossa força, e estamos sempre andando frustrados, porque a tempestade não se resolve na sua força, a tempestade não resolve do seu jeitinho, a tempestade resolve quando você fala com Jesus. Jesus se levanta no meio da sua situação e Ele fala através da sua e da minha boca. Que homem é este que até o vento e as águas o obedecem? Sabe quem que é esse homem? É o seu marido, o noivo, o seu amigo, o seu irmão, o seu pão, a sua água. Esse é o homem que caminha com você, que quer se levantar no meio do seu problema e do meu problema, dessa sua insegurança, esse do seu medo, e falar. Ele quer que você vá embora hoje com Ele em pé no seu barco, falando com você contra o que você está passando, para que você possa mostrar para quem olhar para você quem você serve, quem você crê, e as pessoas parem de olhar você e ver somente você. Eu não quero que as pessoas olhem para mim e vejam somente o Alencar, que tem uma empresa, tem uma filha, não, não quero. Isso é muito pouco para mim. Eu quero mais Ele. Eu comecei a vir no carro orando, ouvindo o áudio, falando: Senhor, me perdoa, cara, como eu sou falho, Senhor, como eu sou miserável, como eu te troco por coisas banais, como eu negligencio as minhas horas com o Senhor para estar com coisas que não me edificam, Senhor. E aí quando vem a tempestade eu quero gritar: Senhor, me ajuda, me ajuda, me ajuda. O Senhor sempre está comigo, o Senhor sempre vai me ajudar, mas eu não creio nessa hora. Nessa hora eu fico desesperançado, nessa hora eu fico com medo, frustrado, desanimado, inseguro. Aí eu começo a fazer uma bagunça em quem está ao meu redor. Me ajuda, Senhor, a ter mais fé. Me ajuda a saber onde está minha fé. Se minha fé está em algum lugar errado, Senhor, me reposiciona. Eu quero voltar a ser como criança, confiar em Ti mais do que todas as coisas, acreditar somente em Ti.
e não deixar mais ser levado pelos ventos, não deixar mais ser levado pelas pessoas, não deixar mais ser levado pela minha própria carne. Eu acho que essa noite é uma noite de a gente se arrepender, cara, porque as pessoas precisam olhar para mim e para você e ver seguidores de Cristo e não mais pessoas normais, porque nós não somos normal. Se você é normal e crê que um peixe grande engoliu um cara, ficou 3 dias, depois cuspiu numa terra, você não é normal nem aqui nem na China, cara. Se você acha que você é normal, Daniel sendo jogado na cova dos leões e não morreu, os leões sei lá quantos dias de fome, cara. Se joga um Silas lá dentro, cara, não dura nem um segundo. Olha o tanto de carninha. Meu Deus do céu. Eu quero que vocês coloquem, eu tenho mais coisa para falar, mas eu quero adorar, eu quero orar por vocês. João, puder tocar para mim essa canção. Eu creio que é uma noite onde a gente precisa rasgar nosso coração. Sabe, sábado no café que eu ministrei, eu falei muito sobre santidade. Eu falei muito sobre o Senhor não vai fazer nada proeza no nosso meio se nós não sermos santos. Que quando Deus falou para Josué, vocês vão passar o Jordão, mas antes santifique. Se o povo não tivesse santificado, o Jordão não seria aberto. Nós queremos que Deus abra e faça proeza no nosso meio, com uma vida não santificada. Eu tenho uma triste notícia para você, Ele não vai fazer. Mas porque o povo ouviu, obedeceu, se santificou. No final do versículo fala que eles passaram o Jordão seco. Tem Jordão para mim e para você passar, meu irmão, mas precisa de santificação, precisa de entrega, precisa de oração, precisa de palavra, e o Jordão vai abrir. Feche seus olhos.